Olá, bem-vindos ao curso Mídia e Ensino de Línguas. Essa é a primeira unidade, Mídias, Educação para os Meios, e a gente vai começar com a aula 1, Introdução. Nessa aula a gente vai trabalhar com 4 tópicos principais. O primeiro é tecnologia e mídias, como essas duas se relacionam. A segunda, a gente vai discutir questões referentes à educação para os meios, tanto recepção como produção. No terceiro, a gente vai discutir as mídias como fontes de aprendizado. E no quarto, a gente vai pensar no papel das mídias dentro do aprendizado e da sociedade. E a gente vai finalizar essa unidade com uma atividade prática, onde a gente vai tentar, de alguma forma, sedimentar os conceitos teóricos que a gente vai discutir durante essa aula. É importante a gente ter em mente que os temas que a gente vai discutir nessa primeira unidade, elas serão a base crítica e teórica para a gente debater e criar produtos midiáticos nas próximas unidades e também para tentar refletir como inserir essas experiências midiáticas no nosso cotidiano de ensino de línguas. E, claro, isso é só o começo de tudo, a gente pretende ir de uma forma muito mais orgânica e profunda nessa discussão. Primeiro, já que a mídia é uma tecnologia, é importante a gente ter em mente e realizar uma discussão sobre o que é tecnologia. Muito do que a gente discute aqui é baseado na visão de tecnologia de um professor chamado Willem Flusser. Ele era originariamente tcheco e ele mora no Brasil durante 30 anos e ele tem uma visão bastante peculiar de tecnologia que difere bastante de muitas outras por aí. O Flusser ele vê a tecnologia como tudo aquilo que está além de nós, aquilo que nos permite interagir com o mundo à nossa volta e com as pessoas à nossa volta sem a gente usar algum processo midiático de interação. Ou seja, dos produtos mais simples, desde a roupa que eu visto até o óculos que eu uso, até a internet que eu acesso, são tecnologia. Aquilo que eu falo é tecnologia, uma vez que a linguagem é algo que eu aprendo no meu convívio social. Eu não nasço falando sozinho. O nosso conhecimento tecnológico ele é adquirido na nossa interação com o ambiente e com os outros indivíduos que fazem uso dessas mesmas tecnologias. E essas tecnologias são ferramentas, Na verdade, são ferramentas que estendem a nossa capacidade de interação com o mundo. Ou seja, um indivíduo que fala uma língua, ele estende a sua capacidade de interação com todos os indivíduos que falam aquela língua. Um indivíduo que fala uma variante de uma determinada língua, ou seja, ou paulista, ou carioca, ou uma outra variação dialetal qualquer, ela estende a sua capacidade de interação e de reconhecimento com indivíduos dessa área. Não que nós não nos entendamos entre si, mas eu sou reconhecido como participante de um determinado grupo que faz uso de uma determinada tecnologia, assim como é o computador, o celular e etc. É importante a gente parar para pensar se mídia é tecnologia, o que é mídia, mídia é meio, é o meio de comunicação que eu uso para transmitir e criar informações, Não apenas transmitir, mas como também criar. Quando eu estou lá digitando uma mensagem no WhatsApp, eu estou usando o WhatsApp como mídia para transmissão, mas eu também estou usando o teclado do WhatsApp como uma forma de criação de conteúdo ou o microfone do meu celular para fazer o envio dessa mensagem. Essas mídias, elas abrangem diversas plataformas. O que são plataformas? Plataforma é o lugar onde essa mídia acontece. Ou seja, eu tenho a plataforma digital, que ela pode acontecer no computador, ela pode acontecer no telefone celular, mas o telefone celular também é uma plataforma, porque ele é uma mídia móvel, que é diferente de um computador, por exemplo, que é diferente da televisão que você tem em casa. E essas mídias, elas variam, elas podem ser analógicas, eletrônicas ou digitais. Analógicas são mídias físicas, que nem, por exemplo, o vinil que a gente ouvia, quem tem a minha idade um pouco mais de 40 anos, teve discos de vinil em casa. Esses discos são plataformas analógicas, elas são plataformas físicas, contínuas, elas existem como matéria no mundo real. As mídias eletrônicas também, A televisão, por exemplo, é uma mídia eletrônica, Ela tem lá chips, placas, conteúdos que são eletronicamente compostos e fabricados, E as mídias digitais são todas aquelas que estão nos computadores,
nos celulares, na internet, elas são representações no computador de uma série de zeros e uns, né, de arranjos de zeros e uns, né? Bem, essas mídias elas variam de relação ao suporte à medida que eu não preciso estar no computador para ter mídias digitais. Elas podem estar também no celular, por exemplo. Elas podem estar em uma série de outros lugares, né? Eu não preciso estar apenas no disco de vinil para ter uma plataforma analógica. Eu posso estar também num livro que é igualmente uma plataforma analógica, né? Quer dizer, essas plataformas analógicas elas são diferentes e digitais, elas são diferentes suportes que permitem diferentes significados, como a gente vai ver mais para frente, né? E elas variam também com o tipo de informação que elas podem vincular. E você dificilmente vai conseguir escrever o capítulo de livro num vinil e dificilmente você vai conseguir vincular uma música num livro impresso, né? Mas se você pegar, por exemplo, uma plataforma como o WhatsApp, você pode mandar um áudio, você pode mandar um vídeo, você pode mandar um texto escrito. Ou seja, essas plataformas elas variam com um tipo de significado, com um tipo de conteúdo que elas podem vincular, né? Algumas são mais abertas, outras são mais fechadas, né? É importante a gente parar para pensar também que essa relação das linguagens com as mídias ela é importante. Ou seja, cada mídia ela permite uma determinada variedade de linguagens de ser vinculada. Um exemplo que eu gosto de dar para isso é quando a gente pensa no livro impresso, né? O livro impresso inicialmente foi inventado para veicular linguagem escrita tipográfica, né? Com o tempo, ele passa a veicular imagens, né? Então, quer dizer, não necessariamente o conteúdo que a mídia transmite é o conteúdo que ela foi inicialmente pensada. O WhatsApp, inicialmente, ele veiculava mensagens de texto. Hoje, ele veicula mensagens de texto, ele veicula vídeos, ele veicula áudio, né? São links de internet, uma série de outros conteúdos que podem estar ali, né? Essas variações elas podem acontecer tanto porque o desenvolvedor dessa mídia permite os novos usos ou porque as pessoas impõem o uso que elas querem nessas novas mídias, né? É muito comum isso acontecer. E essas diferentes mídias, elas têm diferentes significados sociais, ou seja, ler um livro dá um status social, dá um significado social a quem o faz totalmente diferente de quem, por exemplo, acessa enciclopédias online, né? E a enciclopédia online, enquanto mídia, ela tem um valor totalmente diferente daquela da enciclopédia impressa, né? Na nossa sociedade, já com quase meio milênio de tradição na produção de textos tipográficos impressos, como o livro, tende a valorizar naturalmente a linguagem impressa muito mais do que a linguagem, por exemplo, de mídias digitais, né? O jornal tem um valor muito diferente da mídia social, por exemplo, né? Bem, se a gente pensar numa situação hipotética, né, a gente pode, por exemplo, pedir para os nossos alunos construir um podcast, né? Eu vou precisar de insumo, ou seja, coisas para que os alunos possam tirar conteúdos para poder vincular e transformar na produção desse podcast, né? Que tipo de linguagem será que meu aluno vai querer acessar? Bem, se a gente observar nesse próximo slide, a gente pode observar que a gente pode querer que os nossos alunos leiam blogs, por exemplo, para terem dicas. A gente pode solicitar para os nossos alunos assistirem vídeos, a gente pode solicitar para os alunos ouvir outros podcasts, né, ensinando a fazer podcasts. A gente pode pedir para os nossos alunos ler um livro, por exemplo. Existe um livro chamado Guia Básico do Podcast, que nem vocês veem aí na tela. Só que eu me pergunto, quais desses vão interessar mais os meus alunos, né? O que vai interessar mais ou menos para eles vai depender do valor que eles dão para cada uma dessas mídias em seu contexto social, né? Ou seja, as diferentes práticas sociais incorporam e valorizam determinados usos de linguagem. Quer dizer, não adianta eu pedir para o meu aluno ler um blog se meu aluno não tem contato com blogs, se ler blogs não é algo relevante para as relações sociais que ele estabelece, né? Não adianta eu pedir para o meu aluno ouvir podcast se ele nunca ouviu um podcast na vida e o grupo social onde ele vive não valoriza o podcast como uma produção, né? Ou vou ter que achar um outro caminho para poder chegar na produção desse podcast, né? É importante a gente parar para pensar que essas linguagens elas também dão diferentes visões de mundo, né? E elas também representam a forma como a gente se filia socialmente, as nossas relações políticas, as nossas relações educacionais.
É interessante comparar o uso de mídias da mesma forma como eu comparo diferentes sotaques, tá certo? Não, sotaque, a forma como eu falo muitas vezes é um indicativo do lugar onde eu venho, do lugar social, muitas vezes o indicativo de, por exemplo, escolaridade, é muitas vezes o indicativo de visão política e de visão ideológica. O meu uso das mídias também, né? Diferentes grupos usam mídias com diferentes objetivos, né? A gente pode dizer que, da mesma forma que o meu uso de mídia me identifica como as roupas que eu visto, né? Como diz aqui a estação do Emicida, né? Outra vez, esperança na mochila eu ponho. Quanto tempo a gente ainda tem para realizar os nossos sonhos? Ou seja, o fato de eu usar determinadas formas de falar e formas de vestir me identificam da mesma forma como eu uso mídias, né? É interessante a gente pensar que essas mídias, nos diferentes grupos sociais, elas podem conferir protagonismo ou marginalização, né? Marginalização por ter ou não acesso, marginalização pela forma que se é representado. A mesma coisa protagonismo. Protagonismo por ter ou não acesso e protagonismo por ser representado, ou seja, determinados grupos sociais, tá certo? Não representam outros através de estereótipos, marginalizando, né? Determinados grupos sociais são marginalizados porque não têm acesso, por exemplo, à internet. Se a gente for fazer uma comparação, a televisão chega a 99,99% do território nacional. Internet, pouco mais de 60%. Então, você tem necessariamente um pouco menos de 40% da população brasileira marginalizada no acesso à internet, por exemplo, mas não marginalizada no acesso à televisão, né? Se a gente for pensar em grupos sociais específicos, né, a forma como a mulher, a forma como o negro, a forma como o homossexual é representada na mídia de massa, isso pode ser marginalizante, né, e vai ser de uma forma totalmente diferente da representação que, por exemplo, coletivos do movimento negro, por exemplo, se autorrepresentam, né, dentro das suas mídias específicas, né? É claro, né, que determinados grupos eles podem gerar versões particulares, produtos específicos que circulam dentro ali das suas próprias comunidades, né? Bem, esse é o final do primeiro vídeo da introdução. Muito obrigado por estarem conosco.